Olá amigas, olá amigos, meu nome é Hugo, eu faço parte do quadro de palestrantes do Centro Espírita Luz da Esperança, atendendo a programação diária de palestras virtuais. Nós vamos falar hoje sobre o seguinte tema: verdadeiros laços de afeição. No capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu item 6º, Kardec faz uma contraposição, um comentário, uma ressalva para melhor entendimento de uma parábola que havia sido dita, de que os verdadeiros laços de afeição são espirituais, não são materiais, e por isso eles não são rompidos com o distanciamento de pessoas dentro de uma família, dentro de onde quer que seja, de qualquer círculo. Esses laços são espirituais e eles prosseguem pela vida. E isso é necessário até para que nós, os espíritos, possamos aurir forças e seguirmos a caminhada juntos. Muito bem, a gente às vezes faz uma ideia muito vaga ou de certa forma imprecisa sobre o que são laços afetivos, né? Os laços afetivos são aqueles laços que reforçam o convívio de duas pessoas, encarnadas ou desencarnadas, em qualquer situação de convívio que se apresente na vida. Então, seja no matrimônio, seja um laço de amizade, seja um laço de coleguismo, um laço de companheirismo, um laço de afetividade, um laço de solidariedade. Então são quando duas pessoas, dois espíritos, revelam partilhar de mesmas visões, mesmas opiniões, mesmas maneiras de pensar, ou se não mesmas, que sejam bastante próximas. E isso tem tendência a aproximar pessoas, porque é muito prazeroso quando temos uma pessoa, em qualquer um desses círculos que seja, que divide conosco as opiniões, que há concordância de sentimentos e de entendimentos sobre as coisas. Fica mais fácil viver, fica mais fácil revelar até as situações mais dificultosas da vida. Então, ocorre naturalmente que pessoas que partilham dessa afinidade acabam criando um laço de afetividade maior. Têm o prazer de estarem próximas e, por isso, esse prazer vai fazer sempre com que haja a vontade de nutrir essa proximidade, né? É importante isso para a vida espiritual, que pessoas se identifiquem. E esses laços a gente vê dentro da nossa família, né? Nós vemos mais afetividade e mais afinidade com este ou com aquele membro da família, com um irmão ou com uma irmã. Sempre há um laço um pouco maior, e esse laço realmente ele é fortalecido justamente por partilharem de opiniões e de maneiras de ver as coisas similares. Muito bem, a gente tem que lembrar que esses laços de afetividade, laços afetivos, são muito importantes, são necessários para o crescimento na vida espiritual. Quando eu digo vida espiritual, não é a vida somente do espírito desencarnado, e sim a vida do espírito.
seja nos momentos em que estamos desencarnados, ou na erraticidade, ou nos momentos que estamos encarnados. Isso a gente diz a vida do espírito. Então, a importância é muito grande de que nos identifiquemos com pessoas afins para nos auxiliarmos durante esse processo de crescimento. E uma família, por exemplo, ela é constituída desses laços. Esses laços bastante fortalecidos, e tem tendência até muitas vezes, ou na maior parte das vezes, espera-se que esses laços sejam mais ainda fortalecidos. E isso ocorre como necessidade de crescimento, pois aqueles que se determinaram serem pais nesta jornada, serem responsáveis pelos primeiros anos de vida de um espírito que está retornando à Terra com o esquecimento do passado, é necessário o auxílio de outros espíritos, né, para que possam ir-lhe, à medida que as tendências vão sendo reveladas, esses espíritos, unidos pelo amor mútuo, estejam, se prontifiquem a agir em auxílio da purificação daquele espírito, né? Inclusive da mudança de hábitos e de uma reeducação, né? De uma nova educação, aproveitando o momento em que seus velhos hábitos caíram no esquecimento. E esse é o auxílio que nos damos de espíritos para espíritos. Nossos pais não são nossos pais, como disse Jesus. Quem são meus pais? Quem são meus irmãos? Nossos pais são nossos pais nesta encarnação. Nossos irmãos também, mas não são nossos irmãos eternos. Poderão haver sido nossos filhos, nossos netos, nossos avós, nossos tios, nossos amigos que estão distanciados de laços familiares próximos nesse momento, mas que em outras ocasiões participaram também de laços familiares, hoje são apenas coadjuvantes da nossa história, através da amizade, do coleguismo profissional, enfim. Dois espíritos, quando estão encarnados e nutrem esses laços de afeição, eles acabam se identificando. Veja bem, se identificando não é se reconhecendo, né? Aqueles espíritos que combinaram durante uma jornada se reencontrarem, também visando algum auxílio, eles não se reconhecem na Terra, mas se identificam. Sabemos que aquele espírito é próximo, temos a impressão que aquela alma, que aquele irmão, que aquele amigo é um amigo de longa jornada, de muito tempo. Parece que há uma identificação. E há mesmo, é oculta do nosso reconhecimento, né? Mas há essa identificação e é ela que propicia o encontro, a aproximação desses espíritos durante a vida. E todos esses encontros eles têm sempre uma razão de existir. Essas aproximações têm sempre um propósito. Alguns propósitos podem ser dos mais leves, né? Apenas para que esses espíritos se revejam e que acendam de alguma maneira algum código, alguma lembrança
que desencadeia outras reações, né? Geralmente boas, ou até reencontros para uma aproximação maior e a continuidade de um projeto de crescimento. Crescimento que seja moral, que seja intelectual, que seja moral, que seja de qualquer ordem, mas a palavra é crescimento. Tudo na nossa vida espiritual acontece visando o nosso crescimento. E a vida vai aproveitando esses cenários, refazendo, reorganizando, proporcionando esses reencontros para que nós possamos até poder atravessar essa vida cheia de tribulações com um pouco mais de prazer. Prazer de ter ao nosso lado uma pessoa que é simpática a nós, né? Isso nos facilita as coisas. Não há, na verdade, nenhum motivo para pessoas que, por exemplo, partilharam amor individual, amor carnal, de companheirismo, de laços de nupciais, por exemplo, se reencontrarem apenas com o objetivo de nos dar o prazer desse reencontro. Não, isso não existe. Assim como não existem almas gêmeas que sejam feitas para viver junto, não. Elas podem parecer gêmeas, esse é um termo que se diz de almas que se dão muito bem durante uma encarnação, mas apenas e tão somente isso. Não foram produzidas com o objetivo de viverem juntas para sempre. Isso não existe, definitivamente. Isso são crenças que foram feitas através dos tempos e que são crenças falsas. Tudo tem um objetivo maior nesse processo de reencarnação. É a depuração da alma, é o nosso crescimento, que é tão dificultoso. É para que uns vamos puxando outros. É como se a gente visse uma estrada, uma rodovia do alto, olhando de um avião ou de um helicóptero, a gente vê lá um monte de carrinhos. Daqui uma hora a gente vê esse monte de carrinhos lá para diante, muitos quilômetros adiante. E aí vemos que aquele que estava à frente passou um pouco para trás, outro que estava lá disparado na frente, está lá atrás agora, que parou para abastecer, para consertar um pneu, para trocar um pneu, ou para descansar, esticar as pernas. O outro parou para que a família pudesse usar refeições, e assim eles vão trocando de lugares esses carros. Ora uns estão na frente, ora outros estão na frente, né? E essas posições vão sendo trocadas. Assim é com a vida. Assim como nós temos tendência a ser solidários numa estrada, no sentido de auxiliar aquele carro que está tendo alguma necessidade, alguma dificuldade, assim também é na nossa vida. E o objetivo é sempre esse. Sempre tem um objetivo grandioso no sentido de crescimento, de desenvolvimento do espírito humano. E a tendência é irmos deixando as nossas imperfeições para trás, e para isso contamos com cenários e com a ajuda de coadjuvantes nesse cenário o tempo todo, para que assim vamos nos melhorando através dos bons exemplos, através dos bons conselhos, através das boas relações, e vamos sempre nos encontrando, se vamos crescendo junto. Agora, claro que se passamos a perder tempo na vida, esses todos outros vão seguir adiante naquele passo, vão se distanciar de nós, e nós passaremos depois a dividir
a estrada com outros carros que estão no momento à nossa volta. Então, nesse momento ocorre um certo distanciamento, mas esse distanciamento também pode ser apenas transitório. O objetivo é sempre o de que nos demos os braços para que possamos crescer juntos. E essa é a nossa vida. E aqui vai o nosso desejo para que todos sigamos sempre a vida pensando em suas questões mais sérias, claro, tentando fazer que ela seja o mais agradável possível, mas levando a sério no sentido de ir renovando nossas atitudes, obtendo melhorias para o nosso crescimento espiritual e para a transformação das nossas imperfeições. Bom, queridos amigos, amigas, esse é o recado que eu queria dar, né, neste dia, e eu quero desejar a todos que tenham uma excelente semana pela frente e que sigamos com muita consciência trilhando esse caminho que o Espiritismo nos ilumina cada vez mais. Até a próxima e que assim seja.